Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nós vamos iniciar agora o estudo da Escola Dominical, que tem como título, nós vamos estudar a segunda lição do livro de Apocalipse, que é a respeito da igreja de Esmirna. Esmirna, a igreja perseguida. Esse é o título da lição de hoje, que nós iremos estudar. O texto que trata desse assunto se encontra em Apocalipse 2, dos versículos de 8 a 11, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que terás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor pela leitura da tua palavra e te pedimos que apliques aos nossos corações para que nós tenhamos importantes lições para a nossa vida espiritual. Fortalece o nosso espírito, perdoa os nossos pecados, abençoa todo o teu povo em toda a face da terra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eternamente. Amém. Meus irmãos, nós, como dissemos, nós vamos estudar a carta à igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Nós vimos na aula passada a igreja de Éfeso, que era a igreja que havia deixado de amar, a qual o Senhor exortou a voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus tem as suas orientações para essa igreja. E nós vamos analisar esse texto e estudar o assunto referente à igreja de Esmirna, que foi a igreja perseguida. A palavra do Senhor Jesus para a igreja de Esmirna, para os cristãos de Esmirnas, homens e mulheres que tinham as mesmas fraquezas e limitações que as nossas, que nós temos hoje em dia, mas mantiveram a fé e se mantiveram fiéis ao Senhor. É consenso que as palavras do Apocalipse são para a nossa vida, em qualquer contexto. Não só para aquela igreja, a igreja de Esmirnas, para a qual a carta foi escrita, mas para todos os tempos da vida da igreja até chegar aos nossos dias. Por isso, o objetivo desta aula é ver nesta carta, além da história, a história e profecia, uma fonte de encorajamento e esperança para os cristãos de todos os tempos que estejam sofrendo perseguição. Em primeiro lugar, a respeito da cidade de Esmirna, ela estava situada a aproximadamente 55 quilômetros da cidade de Éfeso e era um grande centro portuário. Em 195 a.C., já existia ali o templo da deusa Roma. E em 26 a.C., foi construído o templo ao imperador Tibério. Nós sabemos que os imperadores romanos se consideravam deuses, por isso que havia o culto ao imperador e em cada cidade se construía um templo ao imperador da época, no caso o imperador Tibério, quando o templo em Esmirna foi construído. Essa cidade tinha seus próprios deuses. Então, para os que moravam lá, os idólatras, os cristãos é que eram considerados idólatras, porque não adoravam os deuses daquela região, daquela cidade. Porque os cristãos adoravam apenas um Deus,
que não tinha parte com nenhum dos deuses deles. Nós sabemos que quando Apolo chegou em Atenas, ele viu ali um altar ao Deus desconhecido. E era justamente, nas palavras de Paulo, o Deus que ele pregava, ao qual os gregos não professavam adoração, porque não conheciam. Então, os moradores de Esmirna tinham seus próprios deuses e o Deus cristão era desconhecido para eles. Portanto, eles consideravam os cristãos idólatras. Por causa disso, por serem considerados idólatras, para os cristãos a cidade de Esmirna era uma cidade extremamente perigosa para se viver. Provavelmente a igreja de Esmirna foi fruto do trabalho de Paulo. Quando morou algum tempo em Éfeso, como Esmirna era distante apenas 55 quilômetros da cidade de Éfeso, provavelmente o trabalho de Paulo em Éfeso teve influência para o início do trabalho cristão em Esmirna. Havia uma grande concentração de judeus também em Esmirna. E eram justamente os judeus os principais inimigos ou delatores dos cristãos perante os gregos, perante aqueles que tinham os deuses pagãos. Apocalipse, o livro do Apocalipse, foi escrito na última década do primeiro século, depois de Cristo. Primeiro século, depois de Cristo. Neste período, o maior perseguidor dos cristãos era o Estado romano, era o Império Romano na pessoa do imperador, que na época era Domiciano, que reinou de 81 a 96 do primeiro século da era cristã. Esse imperador também se intitulou Deus. Domiciano considerava ato de rebeldia contra o império não prestar culto a ele. Os cristãos que não adorassem eram presos, torturados e mortos. Vocês imaginem, então, a situação dos cristãos lá em Esmirna, quando o Império Romano tinha o imperador como um deus e que requeria a adoração de todos os seus súditos. Os cristãos que não adorassem o imperador, não se curvassem à estátua do imperador, eram presos, torturados e mortos. Era essa a situação na cidade de Esmirna, no primeiro século da era cristã. Os destinatários, ou destinatário da carta, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso está no capítulo 2 do livro de Apocalipse, o verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Quem seria o anjo da igreja? Nós já falamos isso a respeito desse assunto quando nós estudamos a carta aos Efésios. Alguns comentaristas acreditam que eram seres angelicais e sobrenaturais, ou seja, angelicais, que eram guardiões da igreja. Outros defendem que era o pastor ou o bispo responsável pela igreja. Seja como for, a palavra está aqui, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. O consenso está em que a carta é endereçada à cidade ou à igreja de Esmirna e tem mensagem para a igreja de Cristo em geral, porque essa carta chegou até nós. Portanto, essa carta foi escrita para a igreja de Esmirna, mas foi difundida ao longo dos séculos para toda a igreja cristã. Quem remete ou quem é o remetente da carta? Logicamente, nós sabemos que é Jesus, que é o único remetente desta carta. Por quê? Porque o texto diz, estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o alfa e o ômega? Quem é o primeiro e o último, senão Jesus Cristo? A expressão primeiro e último nos ensina que Jesus é a origem e o alvo da criação. Todas as coisas encontram nele a razão de sua existência. Logo, no início da carta, Jesus lembra aos irmãos de Esmirna que ele é maior do que qualquer imperador ou qualquer outro deus romano.
Ele está vivo. Porque esteve morto e tornou a viver. Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Está no verso 8, que nós acabamos de ler. Morto e tornou a viver. Então ele está vivo. Jesus está vivo, ele venceu a morte. Assim, se morremos em Cristo, também em Cristo viveremos, conforme Romanos 6, de 8 a 9. Essas palavras trouxeram consolo e esperança a essa igreja de mártires. Porque eles podiam ver, podiam vislumbrar um futuro de esperança com o Senhor, que está vivo e reina. Jesus também não só está vivo, ele é único, ele está vivo e ele é também onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Porque ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Então ele sabe de tudo. Ele sabia da situação da igreja de Esmirna. Ele conhece todas as lutas e aflições dos crentes, as lutas e aflições do seu povo. A palavra tribulação tem o sentido de pressão, opressão, sofrimento. Os cristãos fiéis de Esmirna se tornaram pobres não porque não trabalhavam, e sim porque eram perseguidos e tinham suas propriedades confiscadas ou destruídas. A simples sobrevivência era difícil para eles. Meus irmãos, isso vem acontecendo ao longo da história da igreja. Nos países comunistas, como agora está acontecendo na China, as igrejas estão sendo destruídas. Os crentes estão sendo perseguidos. Ora, se estão sendo perseguidos, os seus locais de culto estão sendo destruídos, consequentemente, os seus empregos, a sua manutenção não será também preservada, como não foi preservada na época dos cristãos em Esmirna. Por quê? Porque havia um poder central, um poder humano que era contra a situação ou a fé que os cristãos demonstravam naquela época e demonstram até hoje. Mas o Senhor diz, na sequência: mas tu és rico. Mas tu és rico. Ora, pobre e rico? Rico como? Rico de quê? Ora, eles eram ricos espiritualmente. Eles não eram ricos materialmente, porque tinham seus bens confiscados, ficavam sem nada, mas eram ricos espiritualmente. Há uma teologia errônea que é ensinada hoje, a teologia da prosperidade, que diz que os cristãos, os crentes, devem ser ricos, devem ter ouro e prata, porque Deus é o dono do ouro e da prata, nós somos seus filhos, consequentemente também seremos ricos materialmente, devemos ter riqueza e devemos buscar, lutar pela riqueza. Não é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus sabia que eles eram pobres, mas em contraste com a pobreza material, Jesus alertou que eles eram ricos espiritualmente. Então a riqueza do mundo, a riqueza, o dinheiro, o sucesso, é sinônimo de riqueza, aliás, não é sinônimo de riqueza espiritual. A riqueza espiritual não tem nada a ver com matéria, não tem nada a ver com bens materiais, tem a ver com segurança espiritual, com salvação, tem a ver com esperança da vida eterna. O cristão deve ter consciência celestial, na qual ser rico é juntar tesouros no céu, porque o nosso coração está no lugar exato onde se encontra o que classificamos como tesouro. Jesus disse isso, falando no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, de 19 a 21. Conheço
O Senhor Jesus diz: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso está no verso 9 desse texto que nós estamos lendo. Ora, os judeus eram os maiores perseguidores, porque eram eles que delatavam os cristãos aos romanos. Eram os judeus que se levantavam contra os cristãos e os entregavam aos romanos. Provavelmente, essa referência aos judeus, porque eles andavam apoiando os romanos na perseguição aos cristãos. Faziam falsas acusações, caluniosas acusações falsas contra os cristãos diante das autoridades romanas. Por isso, não podiam esses ser considerados Israel de Deus, apesar de serem judeus de nascimento. Ao posicionarem-se contra os cristãos a favor do paganismo do Império Romano, os judeus se tornaram, como o Senhor diz aqui no verso 9, sinagoga de Satanás. Ou seja, eles estavam do lado de Satã, estavam do lado dos perseguidores. Os avisos, as exortações inquietantes que o Senhor Jesus trouxe para aquela igreja. Observem, não temas as coisas que tens de sofrer. O verso 10 nos diz, no verso 10 o Senhor está dizendo, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Observe, meus irmãos, que aqui o Senhor Jesus fala sobre provação, para serdes postos à prova. Ora, nós oramos para ser livre do sofrimento, mas às vezes o sofrimento é inevitável. Jesus diz à igreja de Esmirna que as coisas que trazem sofrimento não deveriam ser temidas. Ele mesmo sofreu na cruz, porém seu sofrimento trouxe vida. O breve e momentâneo sofrimento neste mundo não se compara ao que há de ser revelado na glória. Então, a provação, o sofrimento, é bom. Por que é bom? Porque nos prepara, nos fortalece para aguardar o dia glorioso. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. As perseguições que eram obra e que são ainda hoje obra de Satanás, levavam muitos ao encarceramento antes do martírio. Essa era uma grande prova, pois os espancamentos, as privações de comida, em celas escuras e imundas, levaria muitos a questionar e até negar a fé em Jesus. O espaço do tempo entre a prisão e o martírio final deveria de ser de grande conflito e de lutas espirituais. Não é fácil enfrentar martírio, não é fácil enfrentar perseguição e não é fácil saber que está sendo levado para ser morto. Então, nesse período, é preciso que a pessoa busque ao Senhor, é preciso que o Senhor realmente tenha força, persevere para poder suportar as aflições. Mas o Senhor prepara, o Senhor dá força, o Senhor fortalece os seus. E tereis tribulação de 10 dias, é a sequência do verso 10 do capítulo 2. Diversas interpretações sobre o que vem a ser 10 dias, esses 10 dias que o Senhor Jesus diz aqui aos crentes de Esmirna. Uma referência às 10 perseguições distintas desde o reinado de Nero até o de Diocleciano, é uma das interpretações. Indica curto período de tempo. De qualquer forma, é certo afirmar que toda tribulação tem tempo determinado. Para acabar, ela não durará para sempre. Então, se é a respeito de uma tribulação do tempo da perseguição dos imperadores romanos, ou se realmente 10 dias aqui que o Senhor Jesus fala são 10 dias literais, pouco importa. Importa que é um período de provação, um período de tribulação que aqueles crentes teriam de passar. Como nós também temos de passar por período de provação, por período de tribulação, como Jesus disse,
Jesus nos advertiu quando escreveu, quando falou, aliás, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, meus irmãos, a promessa incomparável do Senhor Jesus. O verso 10 diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Jesus estava fortalecendo os crentes de Esmirna durante a tribulação que eles iriam enfrentar. E ele diz: perseverem, sejam fiéis até a morte e vocês receberão a coroa da vida. A morte de um mártir pode ser algo terrível, porém a promessa, a fidelidade é incomparável. A expressão coroa da vida, que é uma comparação às competições que eles recebiam quando venciam na época dos gregos, recebiam a coroa de louros, a coroa do vencedor, do campeão. Jesus Cristo lembra a eles que tem uma coroa celestial, uma coroa que não murcha, não era coroa de louros, mas uma coroa de ouro para entregar àquele que perseverasse. Jesus introduziu a promessa da coroa da vida neste contexto para lembrar aos esmirnianos de que, apesar de sofrerem morte física, eles tinham certeza do prêmio da vida eterna. E o Senhor Jesus continua dizendo agora no verso 11: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." É uma exortação para ouvir a palavra desta carta e pôr em prática o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor não morrerá eternamente. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo e receberá a coroa da vida. Aquele que permanece fiel até o fim é chamado de vencedor. Aos olhos do mundo, ele é perdedor, ele é humilhado e por vezes morto de maneira humilhante. Mas para o Senhor, ele é um servo fiel, vencedor. A estes, Jesus promete que não passarão pela morte eterna. Pelo contrário, encontrarão ou receberão a vida eterna. Nós estamos terminando esta lição com algumas palavras escritas por um cristão anônimo do ano 120 depois de Cristo, respondendo à indagação de Dioneto, um pagão culto que desejava conhecer melhor a religião cristã, que com tanta rapidez se espalhava pelo império. Então, esse cristão respondeu à indagação feita a ele sobre os cristãos e disse: habitam pátrias próprias, mas como peregrinos participam de tudo, como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria e toda pátria uma terra estrangeira. Moram na terra e são regidos pelo céu. Amam todos e por todos são perseguidos. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. Essa é a conduta do verdadeiro cristão. Vivem na terra como se dela não fossem. Têm pátria, mas são peregrinos. Estão aqui de passagem, são forasteiros em terra estranha, como diz o hino. Nós somos forasteiros em terra estranha. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é celestial. O Senhor Jesus nos encoraja, através dessa lição, a igreja de Esmirna, desta carta à igreja de Esmirna, nos encoraja a enfrentar as provações, a enfrentar as tribulações com bom ânimo. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós que somos seus discípulos, nós que somos seus seguidores,
também somos vencedores. Ou melhor, nós somos mais que vencedores por meio dele, por meio de Jesus Cristo que nos amou. Então, meus irmãos, nós só podemos entender que esta carta escrita à igreja de Esmirna é uma exortação ou uma preparação para o sofrimento, uma preparação para a aflição, uma preparação para a tribulação, mas a certeza de que essa tribulação é passageira e que após a tribulação vem a vitória, deve estar em nosso coração, deve nortear a nossa vida enquanto estamos aqui e no momento atual vivendo uma crise, vivendo uma dificuldade em que o mundo todo está mergulhada. Mas nós sabemos que se a nossa pátria não é aqui, nós estamos confiantes de que iremos para ela como vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor nos reconheça como igreja fiel até a morte, semelhante à igreja em Esmirna, e que a sociedade que nos cerca reconheça em nós verdadeiros seguidores de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos faça internalizar esta mensagem, este ensinamento, nos dê a paz que emana do seu trono e que nos prepara para enfrentarmos as dificuldades. Ele nos abençoe, nos oriente e perdoe os nossos pecados, desde agora e para todo sempre. Amém.